Quanto custa a mensalidade de uma casa de repouso? Hoje eu vou responder essa pergunta pra você, mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Júlio, eu tenho um site de casa de repouso chamado Escolha Sênior, talvez você já tenha visto ele na internet, e eu já conversei com muitas casas de repouso ao redor do Brasil, então eu tenho uma informação ou outra sobre o preço, e eu posso te dar uma ideia de qual preço você vai ter que pagar na mensalidade de uma casa de repouso em 2025. Se você tem um familiar que está precisando de cuidados profissionais, ou se você está se planejando para o futuro e está tentando entender quanto é que você vai ter que pagar na mensalidade de uma casa de repouso, você está no lugar certo. Hoje eu vou te ajudar. Mas antes de falar em valores, eu sei que essa pergunta não vem de repente. Eu sei que pensar numa casa de repouso vem depois de algumas noites em claro, pensando em como é que você vai resolver essa situação. Vem depois de ver o idoso numa situação difícil, numa situação que ele poderia estar sendo mais bem cuidado do que ele está em casa, ou numa situação que a gente não queria ver um familiar. Se você está procurando para você, eu sei que é um momento em que você pensa num futuro que pode ser difícil, em que você pode precisar de mais ajuda, em que você pode ser menos dependente. Eu sei que isso é difícil e eu vou levar isso em consideração aqui. Eu sei que a gente quer sempre manter tanto a nossa quanto as dignidades dos nossos familiares. E eu vou levar isso em consideração na hora de explicar tudo. Agora, primeiro de tudo, o preço depende muito de onde você tá. É igual o valor de um imóvel, né? Um imóvel em São Paulo vai custar muito mais caro do que um imóvel no interior de Pernambuco, tá? E a mesma coisa vale para o serviço de uma casa de repouso ou de uma ILPI. E mesmo que você me conte onde você tá agora, eu já gravei o vídeo, então eu não vou conseguir falar um valor definitivo para onde você tá, mas eu vou conseguir te dar uma ideia bem boa e depois eu vou conseguir te explicar como é que você chega numa conclusão mais direta de qual é o valor de uma casa de repouso onde você mora ou onde você quer. Porque a ideia é a seguinte, uma casa de repouso funciona mais ou menos igual uma academia quando se trata de preço. O preço dela depende do aluguel que ela vai pagar, que é diretamente relacionado aonde ela tá, e também depende de outros fatores. Ela vai gastar com serviços, né, com o trabalho dos cuidadores que trabalham lá, com as pessoas da cozinha, da limpeza, ela vai gastar com os consumíveis da casa, ela vai gastar com imposto. Então tudo isso entra no preço da casa de repouso. Como eles usam esses vários serviços, é claro que o valor vai ser acima do valor de um aluguel, porque ele tem que pagar tudo isso além de pagar o aluguel dele. Agora vamos direto para os valores. Um jeito fácil de saber quanto vai custar a mensalidade de uma cama em casa de repouso é o seguinte: isso é bem por cima, tá? É claro que pode variar, mas mais ou menos a base vai ser: pega o preço de o aluguel de um apartamento onde você mora, um apartamento para uma pessoa. Então, um apartamento pequeno, talvez uns 50, 60 metros quadrados. Quanto é o aluguel desse um apartamento para uma pessoa? A mensalidade de uma cama numa casa de repouso nessa mesma região vai ser isso mais 50%. Então, se o aluguel na sua região seria de R$ 2.000 de um apartamento para uma pessoa só, a mensalidade de uma cama na casa de repouso provavelmente vai ser em torno dos 3.000. Agora, claro que se você pegar uma casa de repouso com mais luxos, com mais amenidades, isso vai ser acima e dá para uma casa de repouso sempre cortar esse abaixo. Mas como o luxo de uma região também está traduzido no preço dos imóveis, geralmente vai ser perto do aluguel de um apartamento para uma pessoa, mais 50%. Agora, é importante notar que isso funciona melhor para mensalidade para um idoso bem independente, que precisa de poucos serviços adicionais. Por quê? Porque um idoso mais dependente, que tenha demência ou que precise de ajuda com várias atividades do dia a dia, ele geralmente demanda mais serviços, então a mensalidade vai ser acima. Esse preço também é válido para idosos que vão estar em quartos compartilhados. Geralmente a casa de repouso usa o advento de quartos compartilhados. Então, para uma casa em que você vai ter um quarto individual, com certeza esse valor também vai ser mais do que isso. Então, eu te dei um preço base, dependendo das amenidades, do luxo, do nível de atenção que o idoso precisa e do tipo de acomodação, ele pode ser acima disso sim. Agora, se você quer saber quanto realmente é o preço da mensalidade nas casas de repouso perto de você, eu recomendo que você pegue o telefone e ligue nas casas. O melhor jeito é ligar e perguntar. Elas vão fazer algumas perguntas sobre você ou sobre o idoso, porque, como eu falei, o tipo de acomodação, o nível de luxo e o nível de cuidado que o idoso necessitam alteram o valor final,
e todas as casas vão ter essa alteração, e você pode responder essas perguntas sem ter medo. Eles não vão se extorquir por causa disso, e eles não vão tentar colocar o maior valor possível. Eles provavelmente têm uma tabela de preço deles, e eles só querem saber onde você se encaixa para eles te darem o preço certo. Então, vamos dizer que você procurou casas de repouso em volta de você, você fez a continha, você entendeu mais ou menos o preço, procurou e descobriu que vai ser um valor relativamente alto. Vamos dizer que você descobriu que vai ser 6, vai ser 8 mil reais, tá? A casa que você quer colocar o seu familiar, ou a casa que você gostaria de ir. A pergunta que vem depois é como é que eu faço para pagar isso? Porque realmente não são valores baratos, né? É um valor que inclui assistência 24 horas, é um valor que inclui aluguel, é um valor que inclui alimentação, são valores altos. Geralmente, o que as famílias fazem é, claro, os filhos do idoso todos contribuem com algum valor, geralmente proporcionalmente à renda, não é normal que dividam igualmente se as rendas são diferentes. E também é normal que os familiares aluguem ou vendam imóveis que o idoso tem acumulado em vida. Então, geralmente, isso passa por alguma dificuldade, né? Porque é comum, por pior que isso pareça, que os filhos não queiram se desfazer de imóveis porque eles contavam com aquilo como herança. E a verdade é que os bens que o idoso acumulou em vida são para ser usados para ele. São bens que é importante que eles sejam usados para manter a saúde, a dignidade do idoso. Então, às vezes as famílias passam por uma conversa difícil aí, mas é importante que os filhos entendam que o idoso acumulou é dele e vai ter que ser usado para ele, e não deixar o idoso numa situação pior do que poderia estar, para poder economizar um pouco quando realmente, na realidade, ele tem esse valor, ele pode pagar. Eu sei que essa é uma questão difícil, essa é uma questão dura, né? Gastar dinheiro é uma coisa difícil. A situação em que o idoso tá, quando ele precisa ir para uma casa de repouso, também não é uma situação legal, não é uma situação prazerosa de se ver e de se imaginar, mas a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que pensar na realidade, a gente tem que fazer as contas daquilo que é possível. Então eu quis fazer esse vídeo para te ajudar com isso. E se você tiver dúvidas, se eu puder te ajudar com mais alguma coisa, deixa nos comentários, vai ser um prazer te ajudar.